This call is now being recorded. Ok, agora é oficial, está gravando. Eu faço a gravação, pessoal, e eu upo ela no YouTube, só que eu não deixo acessível para todo mundo, tá? Eu acho que já falei sobre isso, né? Eu boto só quem tem acesso ao link vai conseguir ver, né? Então, assim, você não precisa ficar constrangido de fazer uma pergunta, sabe? Não é todo mundo que vai ver você interagindo, alguma coisa do tipo, se é que isso é um ponto aqui, né? Se esse é um problema para alguém, tá? Então, pode ficar tranquilo com relação a essa questão. Aí, vamos lá, vamos começar então falando sobre campo elétrico. Então, chegou mais um aqui. Então, a temática de hoje é campo elétrico. E aí, de onde que surge esse conceito, de onde que surge essa ideia? Essa ideia surge de duas perguntas, né? Ou melhor, uma pergunta que pode ser escrita de outros formatos. A primeira pergunta é, nesse processo de interação, né, entre uma partícula aqui, ó, carregada positiva, e uma partícula carregada negativa, a gente sabe, né, da semana passada, que elas fazem uma força de atração, né, uma sobre a outra, né, respeitam a terceira lei de Newton, certo? Então, essa força, ela tem mesmo módulo, mesma direção, porém sentido oposto, né, sentido trocado. E aí uma pergunta que fica é o seguinte, como uma partícula sabe da existência da outra? Porque é uma interação que elas não estão em contato direto, né? Então, como é que uma partícula sabe que a outra está presente e vai saber se vai ser atraída ou vai ser repelida, né, uma pela outra? Como é que se dá, né? Então, tem que ter alguma coisa para intermediar essa comunicação entre essas partículas, né? É razoável de supor que exista algo, né, que transmita essa informação e que uma partícula sabe da existência da outra e automaticamente, né, manifeste aí um processo de interação repulsiva ou atrativa, correto? Então, essa é a pergunta, tá? Então, como uma partícula sabe da existência da outra? Vou deixar essa pergunta aqui, ó. Como uma partícula carregada sabe aqui, né, entre aspas, da existência uma da outra. Bem, a resposta a essa pergunta é o título da aula de hoje, campo elétrico, né? Então, o campo elétrico é o responsável por intermediar esse processo de informação, tá? Então, essa é a importância dele. Então, o campo elétrico, ele vai ser o comunicador, né? Vai ser o link que vai conectar a existência de uma partícula a outra, essa informação, e automaticamente, né, você saber se isso é uma repulsão ou uma atração, beleza? Então, este é o papel do campo elétrico, né? De ser o intermediário nesse processo de interação entre partículas carregadas, beleza? E aí, nesse sentido, então, uma vez que a gente entende a importância desse campo elétrico, é importante aqui a gente verificar o seguinte. Primeiro, tudo isso que eu estou falando para você, já tem um vídeo já que eu preparei, né, abordando essa questão. Então, um primeiro ponto é que o campo elétrico, ele é gerado por partículas carregadas, né? Então, vou colocar aqui, ó, campo elétrico ele é gerado, né, ele é criado por cargas, né, por partículas carregadas. Então, a partir do momento que uma partícula ela tem uma carga, ela gera um campo elétrico. Beleza? Então, se a carga for positiva ou negativa, ela vai gerar um campo elétrico. Esse campo elétrico se propaga no espaço, e aí, a partir do momento que uma outra partícula também carregada sentir esse campo elétrico, ela vai saber, né, a partir do momento que ela sentir, vai saber da existência dessa carga, e automaticamente vai iniciar um processo de interação, tá? Isso pode ser repulsão ou atração, beleza? Esta interação, ela não é instantânea, tá?
radiação, né, quem já fez física 4 sabe que luz, né, radiação, ela se propaga com a velocidade da luz no vácuo. Então, essa informação, o campo elétrico, ele também se propaga com velocidade c, certo? Que é a velocidade da luz no vácuo. Então, vamos supor, surgiu uma partícula carregada positiva aqui. Então, ela vai gerar um campo elétrico que se propaga com c, depois de um determinado tempo, um tempo muito curto, né, porque c é uma velocidade muito alta, a outra partícula vai sentir essa interação e vai sofrer um processo de atração ou repulsão, tudo bem? Então, um outro ponto importante é destacar que a interação entre as partículas não é instantânea. A rigor, não existe nada de fato instantâneo, tá? Porque algo ser instantâneo significa que ele se propaga com velocidade infinita, né? Então, sempre tem um limite, sempre tem um delay, um tempo de algo, desde o seu surgimento, né, desde um ponto inicial até um ponto final, né? Então, não existe essa ideia de instantaneidade. O que a gente costuma usar esse termo é porque, como é muito rápido, a gente não tem como mensurar, né, como perceber esse tempo, né, entre você acionar, sei lá, você ligar aqui, apertar um botão e acender uma luz, entendeu? Tem um tempo para isso acontecer, mas você não percebe, então para a gente é instantâneo, né? Mas a rigor não existe nada que seja instantâneo, tá? Um outro ponto também aqui relevante é o seguinte, só deixar escrito aquilo que eu já falei, né? Que o campo elétrico, né? Vou botar assim, falando que é o campo elétrico, né? É o responsável, né? Por intermediar a interação entre cargas, entre as cargas. Então, aqui são algumas observações que eu considero relevantes, né? Só para você ter registrado aí, tá? Então, esta é a importância do campo elétrico, ser um intermediário no processo de interação entre partículas carregadas. Ponto. Ok? Agora, a outra questão é, como é que a gente quantifica isso? Como é que a gente mede isso? Como é que a gente calcula essa questão do campo elétrico? Então, a gente vai agora para a definição do campo elétrico. Então, o campo elétrico, ele é definido, né, o módulo para ser estabelecido do campo elétrico, ele é definido como sendo a razão, né, a divisão entre a força elétrica da interação entre duas partículas, dividido por uma carga de prova. O que significa isso? Tá? Eu vou pedir licença aqui para eu poder subir aqui um pouco. Ó. O que significa isso? Suponha que eu tenho uma carga positiva aqui, ó, numa geometria aleatória qualquer. Né? Então, aqui, ó, todo mundo aqui é positivo. Esta carga, eu vou chamar ela de uma carga-fonte, tudo bem? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou pedir para usar o áudio, porque o chat eu não vou estar olhando não, tá? Mas se por acaso não tiver áudio, aí você faz no chat e pede para alguém me avisa aí que tem uma pergunta no chat, tá? Então, considera que isso aqui essa é uma carga-fonte, beleza? Ela, então, ela vai gerar um campo elétrico, certo? Essa é uma carga-fonte Q maiúsculo. Vou colocar assim, vou colocar, né? Já está ali positivo, né? Só enfatizar aqui. E aí eu vou ter uma carga menor, uma carga Q minúsculo, eu vou colocar como sendo também positiva, que vai sentir esse campo, né? Então, aqui vai ter um processo de repulsão, vai ter uma força elétrica atuando para lá. Como essa partícula, essa carga de prova, ela recebe esse nome, porque é através dela que a gente consegue mensurar esse campo, beleza? Então, tem que ser uma carga com valor muito baixo, porque a gente sabe que nesse processo de interação aqui, né, a carga vai fazer uma força sobre a carga fonte, vai fazer uma força sobre a carga de prova, e a carga de prova, idem também, né, vice-versa, vai fazer uma força sobre a carga fonte. Então, para a gente não ter um grande efeito sobre a carga fonte, a gente vai considerar ela fixa, né, a gente sempre trata a carga de prova como ela tendo um valor muito pequeno,
de maneira que a força que ela produza, por mais que seja igual, né, não provoque um grande deslocamento na carga fonte. Então, essa é a razão. Essa é a definição de campo elétrico, tá? É a razão entre a força de interação entre uma carga fonte e uma carga de prova, dividido pela carga da partícula de prova, né, da carga de prova. Beleza? Então, formalmente, definição. Formalmente, é assim que o campo elétrico é definido. Beleza? Só que, óbvio que, às vezes, essa expressão ela pode ser reescrita em outros formatos, tá? Então, por exemplo, se a gente pega um processo de interação entre duas partículas carregadas, tem duas partículas pontuais aqui, uma positiva e uma outra também positiva. Então, né, essa aqui eu vou chamar da minha carga fonte, então, ou seja, é a partícula na qual eu quero descobrir o campo elétrico, e essa aqui seria a minha carga de prova, ou seja, a partícula que eu vou mapear, né, quantificar o campo elétrico. Então, só para dar nomes, aqui seria 1 e aqui 2, tá? Então, aqui seria a carga de prova. Tudo bem? Então, como é que eu fazia essa conta? Eu ia ter uma força elétrica atuando sobre essa partícula aqui, e ia dividir pela carga 2. Então, o campo elétrico neste ponto, onde a partícula 2 está localizada, ele seria... Então, eu quero saber o campo elétrico de 1, da partícula 1. A partícula 1, que é a partícula 1 aqui, gera nesse ponto aqui. Tudo bem? Então, esse campo elétrico seria a força de interação entre os dois, né? Então, a força 1, 2, vou colocar, dividido pela carga de prova, que aqui é 2. Essa força 1, 2, ela é o quê? Ela é 1 sobre 4π epsilon 0, produto entre as cargas, né? Q1 vezes Q2, dividido pela distância delas ao quadrado, isso tudo dividido por Q2. Daqui a gente vê que Q2 simplifica com Q2, então eu vou ter que o meu campo elétrico da partícula 1, ele é simplesmente 1 sobre 4π epsilon 0, Q1 sobre D ao quadrado. Então, este campo, ele é o campo para uma partícula pontual, certo? Estou enfatizando isso por quê? Porque a gente agora sabe que a geometria influencia no comportamento do campo elétrico, né? Influencia no comportamento da força elétrica e vai influenciar também no comportamento do potencial elétrico quando a gente chegar a isso, nesse tópico. Para o caso de uma partícula pontual, né, deu nada mais, deu uma expressão muito simples, né? Mas, se obviamente, se você for pegar o campo elétrico de uma barra, de um anel, de um disco, de um cubo, né, de uma esfera, não seria isso, não seria esse o resultado, né? Mas esse resultado vai ser importante, porque lembra quando a gente vai discutir sobre distribuições contínuas, a gente sempre parte de uma quantidade infinitesimal que a gente trata como se fosse uma partícula pontual. Então, este aqui vai ser a referência para a gente poder fazer essa análise, tudo bem? Então, a rigor, a definição de campo elétrico é esta aqui, tá? Esta expressão que a gente costuma usar, ela é a expressão para uma partícula, é o campo elétrico de uma partícula. Tudo bem isso aí, pessoal? Tudo bem. Tá. Então, eu imagino que até agora eu não falei nada de novo, né? Eu não falei nenhuma novidade para vocês, beleza? Então, ok. Vou seguir aqui. Aí, colocar assim, ó. Vamos supor que eu tenho a distribuição discreta, né? Eu tenho várias cargas espalhadas ali no espaço e eu quero saber o campo elétrico que elas vão gerar. Aqui continua valendo o princípio da superposição, né? O que é o princípio da superposição? Né? Significa que o campo elétrico em um ponto é a soma vetorial dos campos individuais que o geram. Então, por exemplo, tenho aqui, vamos supor que uma distribuição discreta de carga. Então, ou seja, tem uma partícula positiva aqui, uma partícula positiva aqui, uma partícula negativa aqui, uma outra partícula negativa aqui. Quero saber o ponto, nesse ponto aqui, pois nesse ponto P,
qual é o campo elétrico. Então, eu vou ter que, aqui é 1, 2, 3, 4. O campo elétrico é essa linha que vai daqui para cá, ó. Então, aqui seria o campo elétrico de E2. Aqui seria o campo elétrico de E1. Aqui seria o campo elétrico de E4. E esse aqui seria o campo elétrico de E3. Então, meu campo elétrico resultante, pelo princípio da superposição, seria simplesmente a soma vetorial de cada um desses campos aqui. E aí eu faço um exemplo, tá? Eu resolvo um exemplo que tem uma distribuição discreta de cargas e faço uma análise dele. Então, eu vou convidar vocês a assistirem, beleza? Para a gente poupar tempo aqui para esse momento 5, tudo bem? Então, aqui, ó, isso aqui eu posso somar, tomando como base o princípio da superposição. Lembrando que esse campo ele carrega uma característica vetorial, tá? E se minha distribuição fosse contínua? Distribuição contínua. Ah, tá. Deixa eu colocar aqui, se eu tivesse. De um modo geral, seria isso aqui, né? Perdão. Então, meu campo elétrico resultante, de um modo geral, seria isso aqui. 1 sobre 4 πε0, somatório das cargas em I, com esse I indo de 1 até N, que seria o número de partículas, dividido pelo RI, que é a distância da carga até o ponto, ao quadrado. Então, essa seria uma expressão geral para uma distribuição discreta de cargas. Então, essa expressão vai me dar o campo elétrico. E lembrando que a gente teria também um vetor aqui, RI, unitário, que ele ia mudar a orientação dele para cada partícula, tá? Então, aqui a gente resume essa questão da distribuição discreta. Se eu for para o caso contínuo, né, se eu for para o caso de uma distribuição contínua, uma barra, um disco e tal, etc. Então, tem um objeto aleatório aqui, com um formato qualquer, né? Tá, todo esquisito. O meu campo elétrico aqui seria simplesmente 1 sobre 4 πε0. Esse somatório vai virar um integral. E esse Q, a gente costuma usar aqui um ρ dv sobre um R ao quadrado, com um R unitário aqui também, tá? Rho dv é porque aqui seria o nosso dq, né? Deixa eu abreviar para comparar com outro. Aqui seria o nosso dq. Mas lembra que esse dq, ele pode ser, esse dq ele pode ser um ρ dv, se for um caso de volume, né? Rho é a densidade volumétrica. Esse daqui pode ser um sigma dA, sigma é a densidade superficial, ou ele pode ser o que a gente já está acostumado a fazer, um lambda dl, tá? Então, o que a gente vai colocar maior enfoque é justamente nessa expressão aqui, é essa expressão que a gente vai trabalhar. E como tem uma característica vetorial, é sempre bom a gente lembrar que a estratégia que a gente usa é decompor, né, numa componente x e uma componente y. Isso aqui tá legal? Fala aí, eu quero que vocês interajam, por favor. Por enquanto, sim, professor. Vou ver como é que vão fazer os exemplos aí. Como é que tá meu áudio? Vocês estão me ouvindo bem? Tá filé, Robson. Sim. Tá bom. Eu vou... Deixa eu jogar uma figura aqui. Vou tentar aqui. Vamos resolver aqui um primeiro exemplo, tá? Mas aí eu preciso que a figura que eu acabei de colocar, ela apareça aqui no tablet para mim.
Só um momento. Apareceu. Show. Então, ó, vamos resolver esse exercício aqui, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho um disco, beleza? Vou considerar que esse disco ele está carregado, tá? Deixa eu pegar aqui as informações dele. Vou considerar o seguinte, vamos colocar os dados aqui. Esse disco ele vai ter uma densidade de carga sigma, tá? Vou colocar aqui o significado, porque vocês estão se acostumando com os termos aí. Então, aqui a densidade superficial de carga. Tudo bem? E ele vai ter um raio R. Então, aqui é o raio do disco. Tudo bem? Eu quero saber, o que eu quero saber? Eu quero saber justamente o campo elétrico nesse ponto P que está aqui ó, representado. Tá? E aí, como é que eu posso fazer isso aí? Para responder isso aqui, tem dois caminhos. Um dos vídeos que eu fiz, eu encontrei o campo elétrico para um anel. Então, sabendo o campo elétrico de um anel, eu posso pegar aquela solução e integrar ela, né, variando esse R aqui de 0 a R. Então, esse é um caminho. Mas eu não vou fazer desse jeito, não. Vou fazer de um outro jeito, tá? E aí, talvez aqui o desafio seja você ir se acostumando com um integral que não é um integral simples, que seria um integral dupla. Vocês já viram integral dupla e tripla? Só fala aí para mim. Vimos sim, professor. Já sim. Show. Professor, eu vi, mas já faz muito tempo, então... se eu puder ir- Vamos relembrar então, Isabela. Seu coração agora vai relembrar de vários momentos aí, ó, em cálculo. Tio Erle, ou não foi o Erle? Foi ele, sim. O coração até palpita mais alto, né? Beleza. Ó, então vamos fazer o seguinte. A gente sempre começa como? Fazendo aqui, pegando um elemento infinitesimal. Então, ó, pegando esse aqui é meu elemento infinitesimal dq, tá? E a gente sabe que esse elemento infinitesimal dq vai produzir um campo. Deixa eu fazer isso aqui. Vai produzir um campo neste ponto P. Considerando aqui essa carga positiva, então esse aqui seria o meu campo DE. Então, de acordo aí? Tá tranquilo até aí? Tranquilo. Sim, sim. Ok, então, por favor, vamos falando, tá? Aí, vamos lá. Esse campo DE, eu posso separar ele em uma componente aqui que seja paralela, um DE paralelo ao disco, e um DE aqui, ó, perpendicular ao disco, eu vou chamar de um DEZ, que está ao longo do eixo Z, como está representado na figura. Tudo bem isso? Beleza. Ok. Você concorda? Robson, E aí, pode falar, por o favor. paralelice não poderia dizer que está no eixo X, não? Já que Por que eu eu não vou... Isso, boa pergunta, viu? Boa pergunta. Obrigado pela sua dúvida. Por que eu não vou dizer que é o eixo X, necessariamente? Porque ele pode rodar. Pensa aqui, ó. Esse é meu eixo Z. Então, aqui é o meu vetor, ó, tá aqui. Não sei se nem dá para ver, vai ficar esquisito pra caralho. E aí vai ter uma componentezinha para cá. Mas a partir que eu for integrar ele no disco, essa componente X, ó, ela vai estar indo para o eixo Y, depois X de novo, então ela vai estar girando. Você entende o que eu estou falando? Entendi. Então, por isso que eu coloco paralelo, porque ele não necessariamente está no eixo X, mas ele está no plano XY. Correto? Entendi. Show. Mas boa pergunta, viu? Continue perguntando. Tudo bem. Então, o que eu vou fazer? Eu estou pegando esse elemento dq e depois eu vou ter que fazer uma integral dupla aqui, né? Porque eu vou ter que fazer esse dq percorrer um círculo, aqui, ó. Esse círculo. E depois fazer o raio dele sair de 0 para R grande. Então, eu tenho duas integrações ali. Você consegue perceber isso? Eu tenho uma integração com ângulo, de 0 a 2π, e tenho outra integração com raio, de 0 a R. Isso aí tá claro? Esse silêncio significa que não. Ok. Tá sim, tá Beleza. sim.
Ok, vou seguir então. Para mim não tá muito claro não, professor. Pode repetir. Show. Não, por favor, seja honesto. Não, mas aí vamos lá. O que não está claro? Não está claro que vai ter duas integrais? É isso que não está claro? A partir de que ponto que vai ser integrado as duas vezes? Show. Ok. Vamos pensar o seguinte primeiro. Como aqui eu tenho uma superfície, então é uma densidade superficial, já fica ali uma sugestão de que vai ser integral dupla, né? Nos problemas anteriores, a gente estava fazendo uma carga que era uma barra, né? Uma barra é uma linha. Então, a integração era ao longo de uma dimensão só. Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você aguardar, porque talvez na hora que eu montar a integral, fique explícito por que é duplo. Tudo bem? Então, só segura um pouquinho, mas eu não vou esquecer da sua dúvida não, tá? Beleza. Então, olha só. Vamos lá. Eu tenho ali duas componentes, né? Você concorda que na hora que eu for girar esse daqui aqui, ó, esse ângulo, ele vai ter sempre uma contraparte aqui do lado de cá, ó, né, produzindo um campo elétrico aqui, ó, nesse sentido, e automaticamente tendo uma componente paralela que cancela com esse termo aqui? E isso vai sempre acontecer? Qualquer posição de dq que eu pegue ali no disco, eu sempre vou ter um contraponto para poder cancelar a sua componente paralela. Vocês concordam com isso, pessoal? Sim. Então, já é de imediato, pela própria simetria do problema, que a nossa componente paralela vai ser nula, né? E o nosso campo elétrico no ponto P, ele só vai ter componente Z, tá ok? Então, essa é a primeira consideração que a gente faz, tá? Então, ó, vou colocar assim. Devido à simetria do problema, verificamos que o campo elétrico paralelo, né, ao disco é zero. E, portanto, que é uma vírgula. E, portanto, colocar assim. O campo elétrico resultante vai ser somente uma componente Z, né, na direção Z. Tudo bem? Então, assim, a gente vai analisar essa componente Z. Então, eu vou começar o seguinte. Essa componente Z, vou colocar aqui um D, é Z, né, porque é um campo infinitesimal dessa quantidade daqui. Ele vai ser o quê? Ele vai ser o módulo do vetor DE, módulo, não tem vetor, não, perdão, vezes o quê? Vezes um seno ou cosseno. Se eu considero o meu ângulo θ como sendo este ângulo, como sendo este ângulo aqui, ó, os ângulos opostos pelo vértice não seriam esse aqui, ó. Então, se eu pego esse como meu ângulo θ, minha componente AZ vai ser um seno ou cosseno do DE? Pessoal? Cosseno. Cosseno, obrigado. Vezes um cosseno de θ. Só fiz ali a decomposição para a componente que, de fato, vai influenciar no problema, tudo bem? E aí, agora a gente vai desenvolvendo esse raciocínio, né? Então, olha só, até agora eu estou calculando só a contribuição do campo elétrico de uma quantidade infinitesimal que está no disco, tá? Esse DE, quem é esse DE? Esse DE, essa quantidade infinitesimal é como se fosse uma partícula carregada, né? O campo de uma partícula carregada nesse aqui, ó, 1 sobre 4 π epsilon 0, que sobre a distância, né, r ao quadrado. Só que agora, como eu estou pegando a quantidade infinitesimal, este Q, ele vira um dq. Tudo bem? Vezes um cosseno de θ. Vocês concordam com isso que eu estou fazendo? Este termo aqui, ó, representa o módulo do campo elétrico de uma quantidade infinitesimal, dq, do disco, no ponto P. Certo? Como eu quero saber a componente Z, que atua nesse campo Q, eu vou multiplicar pelo cosseno de θ. Então, essa expressão está me dando o valor do campo elétrico
da componente Z do campo elétrico desta quantidade infinitesimal neste ponto P. Isso aí está claro? Tá sim. Show. E agora a gente começa a fazer substituições. Então, por exemplo, primeiro detalhe, de que? Qual a informação que nós temos aqui relevante desse disco? Nós temos a informação do sigma, né? Lá em cima eu falei que quando a gente tem uma distribuição superficial de carga, qual que é a relação do dq com essa distribuição superficial de carga? É justamente essa, ó. Esta quantidade infinitesimal de carga vai ser, então, o produto do sigma vezes dA, onde dA representa a área infinitesimal que essa quantidade está localizada. Tudo bem isso aqui? Na aula, eu ia olhar para a cara de vocês, se eu visse que vocês estão em desespero, né, eu ia tentar falar alguma outra coisa. Aqui eu não estou vendo ninguém, é difícil saber se vocês estão entendendo ou não. Vou seguir, tá? Não falou nada, vou seguir. Então, aqui, ó, o campo da minha componente Z vai ser, então, 1 sobre 4π epsilon 0, de que eu vou trocar por sigma dA, tudo bem? Que divide a distância da quantidade infinitesimal até o ponto. É essa distância aqui, ó, daqui até aqui. Tá? Como é que eu calculo essa distância aí, pessoal? Lembrando que do ponto P, vai ficar carregado aqui, ó. Do ponto P até onde a quantidade daqui tá, vale Z, tá? E da origem daqui, ó, para cá, vale R. Então, como é que eu calculo essa distância aí dessa quantidade infinitesimal até o ponto P? Fala para mim. Aguardando. Seria o teorema de Pitágoras, né? No caso, Isso, vai lá. a raiz quadrada dos catetos ali, né? Então, quais são os catetos? O Z e o R. Então, exatamente. Então, seria Z ao quadrado mais R ao quadrado. Então, essa quantidade aqui, ó, vou escrever ela aqui. Esta quantidade R seria, então, não vou nem chamar de R, na verdade, porque vai confundir com o Rzinho que está no disco. Vou chamar só essa quantidade. Isso aqui seria nada mais que Z ao quadrado mais Rzinho ao quadrado elevado a meio, tá? Por que eu não coloco meio aqui? Porque essa distância aqui já está sendo elevada ao quadrado, ó. Então, vai simplificar a raiz, tá? Caso alguém tenha percebido essa questão. Tudo bem? E aí, agora falta o cosseno de θ, né? Qual a distância que está multiplicado ao quadrado aí que você falou? Está elevado ao quadrado? Este termo aqui, eu acabei usando o mesmo R, né? Aqui a gente vai ter esse problema. Vamos colocar... Olha, este R aqui representa essa parte que está... Vou até usar a mesma cor, peraí. Este R aqui, ó, representa essa hipotenusa que está aí com a mesma cor de marcador. Essa cor aí azul. Tudo bem? Este R que eu marquei não é o R do disco, mas é o R que está no marcador, é aquela hipotenusa do triângulo, tudo bem? Eu acabo que a gente não tem letra suficiente para poder diferenciar todos os R's, né? Tudo bem? E aí, dentro dessa hipotenusa, então, aplicando Pitágoras, eu tenho que ele é um Z quadrado, que é a distância aqui, né? Vou botar aqui, ó, essa distância aqui, mais este R quadrado aqui. Tudo bem? Tá claro isso aí? Eu não sei se era essa a dúvida, Ryan. Sim. Tranquilo. Show. Isso é um problema na física, tá? A gente, às vezes, não tem letra suficiente para poder diferenciar tudo. Mas aí, continuando. Falta agora o cosseno, né? Eu tenho que escrever o cosseno em termos dos dados que estão ali. Né? Cosseno de θ, qual a definição de cosseno de θ, pessoal? Adjacente ou hipotenusa. Perfeito. Então, quem é o cateto adjacente ali nesse contexto? Vamos, gente, eu quero interação. Fala aí. É o Z. O Z, no caso. É o Z. E a hipotenusa a gente acabou de calcular ali, né? Que é o Z quadrado mais R ao quadrado elevado a meio. Tudo bem? Então, ó, já montei uma expressão para achar a componente Z dessa quantidade infinitesimal de Q. Ok? Aí, vamos lá.
vou ajeitar essa expressão. Qual é o sentimento agora? Desespero? Meu Deus. Um pouco. Até agora Um tá pouco. dando pra entender. Aí Olha, aqui é obra de ficaria a obra de arte. Demorou. Aí, ó, aqui vai dar 3 meios, porque eu vou estar somando este meio daqui com este 1 daqui, ó, que fica oculto, né, que a gente não coloca, tá? Então, 1 mais meio dá 3 meios, tá? E aí, continuando, a gente vai ter um DA aqui, ó, uma área. Então, fechei o campo elétrico da componente Z para essa quantidade infinitesimal. O que eu tenho que fazer agora para descobrir o campo elétrico de todo o disco? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que integrar sobre todo o disco, correto? Então, esse agora é o nosso próximo passo. Então, ó, eu vou integrar dos dois lados, eu vou ter, então, o quê? A componente elétrica do campo Z seria sigma sobre 4πε0. Integral, e aqui entra integral dupla, tá? Vou fazer aqui uma observação antes de montar essa integral. Vou fazer aqui olha só. Este é o nosso disco, certo? O nosso elemento dq, ele seria essa região aqui, ó. Aqui é o centro. Esse aqui seria o nosso elemento dq. Tá? Fazendo um zoom, né? Dando um zoom enorme, esse seria o nosso elemento dq. Então, daqui para cá, é mais ou menos um R, certo? E esta quantidade aqui é um dr, tá? Então, isso aí representa não sei se chama de arco, né? Arco de um disco, acho que não é. O arco é quando é um pedaço do comprimento, uma seção do disco, né? Então, esta área que está aqui é o nosso elemento dA, de área. Vocês têm familiaridade com, por exemplo, vocês falaram que fizeram integral dupla, então vocês sabem coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, e isso é algo que vocês têm conhecimento? Não, sejam honestos, né? Diga aí, pessoal. Professor, dá uma relembrada aí. A gente vê, Show. mas lembrar é foda. Não, demorou. Então, de uma maneira geral, é o seguinte, como é que a gente monta esse DA? Né? Como é que a gente monta essa seção ali? Né? A gente costuma, quando você vai para eixo cartesiano, o elemento infinitesimal para você calcular a integral é sempre o quê? É um dx vezes a altura, não é isso? Aqui segue mais ou menos a mesma ideia, só que aqui a gente não vai ser um dx, né? Vai ser o seguinte, ó, este elemento aqui, ó, é porque fica ruim de escrever, fica pequeno, né? Então, deixa eu apagar aqui este. Vou colocar aqui um laranja para lá de cá, com um amarelo aqui, ó. Esse pedaço aqui, vou até dar um zoom, então. Este pedaço aqui, ó, ele vai ser o nosso ds. Tudo bem? E a outra quantidade ali, ó, que eu acabei de escrever ali, esta quantidade aqui, ó, é o nosso dr. Então, a minha área vai ser simplesmente Deixa eu diminuir de novo. A minha área vai ser simplesmente um ds vezes um dr. Tá? É isso que é a minha área. Só quem que é o ds? O ds é esse pedacinho aqui. Opa! O ds é esse pedacinho ali. O ds é um arco de circunferência. E como é que a gente calcula arco de circunferência? Um arco de circunferência, ó, ds, ele é basicamente um raio vezes um dθ. Entendeu? Então, este aqui é o meu ds, ó. É um raio vezes um dθ. Tudo bem? E aí, então, esse produto do ds vezes o dr me dá o dA, que é aquela área infinitesimal que está minha partícula infinitesimal, que vai gerar esse campo que a gente quer. Então, esse é o detalhe aqui, essa é a informação relevante que você teria que lembrar do cálculo 2, tá?
vou seguir, porque aí essa informação vai ser importante. Então, agora eu vou montar minha integral. Minha integral, então, vai ser uma integral dupla. Ó, sigma em 4π já está fora de z sobre z quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 meios. Aqui é um 2. dA, quem é o dA? dA é um r d θ dr. O θ, eu vou integrar ele de 0 a 2π para fechar a circunferência. Depois que fecha a circunferência, eu vou fazer a circunferência aí de 0 até R. Então, o R vai ir de 0 até R maiúsculo. Então, essa é a integral que eu tenho que resolver, galera. Tudo bem? E aí, não sei se vai ficar evidente para vocês que é uma integral dupla, né? Não sei se te ajudou aí, acho que é o Ryan aí que ficou na dúvida. Mas, então, é essa integral que a gente tem que resolver, tá? E aí, por sorte, ela é a integral que dá para a gente separar ainda, né? Num produto de duas integrais simples, olha só. Ô, professor, Pode falar. rapidão. Por que o DS ali mesmo, na outra circunferência, fez ali do lado, virou R, dθ ali, eu me perdi nessa parte. Num círculo, se você quiser... Você sabe que o comprimento de um círculo é 2πr, correto? Sim. Se você quiser saber só um pedaço do círculo, um arco dele aqui, ó. Esse arco S, ele é dado como produto do raio do círculo vezes o ângulo θ. Faz sentido. Então, se o arco é dado pelo produto do raio vezes o ângulo θ, então um arco infinitesimal seria o produto do raio vezes um ângulo infinitesimal dθ. Então, é daí que surge, tá ligado? Ah, entendi. Obrigadão, professor. Show. Mas eu que agradeço. E, galera, interaja, pergunte, tá? Não deixa eu morrer na dúvida, não. Eu vou tentar sanar a dúvida. Possivelmente, talvez eu não consiga, né? Mas faça perguntas, né? Questionem. Então, vamos lá. Agora eu vou ter aqui, ó, a minha integral que vai de 0 a r, de um z sobre z quadrado mais rzinho quadrado, né? Vou colocar aqui. R quadrado elevado a 3 meios, tá? dr, que multiplica o integral que vai de 0 a 2π dθ, né? Então, nesse contexto, eu posso separar as integrais ali, né? As variáveis não estão misturadas, né? Colocando assim. Tudo bem? Faltou R, não? Faltou? Perfeito. Obrigado. Vou fazer o seguinte, então. Eu vou jogar esse z para cá, ó, porque ele é constante, e aqui fica o R, tá? Beleza, valeu, cara, obrigado. Me avisem aí, às vezes eu como mosca e esqueço letra. Então, vamos lá. Agora o campo elétrico seria, então, z vezes sigma, que divide 4π epsilon, 0. Esta integral aqui. Vamos fazer, já posso adiantar aqui a integral do θ, né? Que a integral de θ de 0 a 2π é o 2π. Concordam? Então, já vou adiantar essa informação aqui, ó. Eu já vou botar aqui um 2π do lado de cá. E aí vai ficar aqui, ó, de 0 a r sobre c quadrado mais r quadrado elevado a 3 meios, dr. Tudo bem? Isso aí suave para vocês? E aqui já fica imediato que esse π corta com esse π. E esse 2 simplifica com esse 4. Então, vou escrever embaixo de novo. Sigma z sobre 2 epsilon 0. É essa integral aí. Aí, olha só, essa integral, vou ter que usar o método de substituição, né? Meu Deus, será que vai ser substituição trigonométrica de novo? E aí, será que vai ser? Qual a substituição seria ideal para resolver essa integral aí? Fala para mim. Vou fazer U igual a quanto? Essa é fácil, pô. U igual a z ao quadrado mais r ao quadrado? Perfeito, exatamente. Porque aí o meu du vai virar um 2r dr, né, que já está em cima no numerador. Então, fazendo aí a substituição proposta pelo Ryan, a gente vai ter aqui 1 sobre 2 du, que divide u elevado a 3 meios. Estão de acordo? Só verificar aí, ó.
Z quadrado mais R quadrado é U, então fica U elevado a 3 meios. RDR junta, vai virar um DU que divide 2, já botei o 2 dividido ali embaixo. Então agora a gente segue, ó. Então meu campo elétrico em Z, sigma Z sobre 4 epsilon 0, né? Já vou colocar aqui. Juntar 4 epsilon 0. Esse aí vai ser um U elevado a menos 3 meios. Quanto que dá esse aí? Integral de U elevado a menos 3 meios. Vou colocar aqui, ó. Seria esse aqui, né? U elevado a menos 3 meios mais 1, que divide menos 3 meios mais 1. Não é isso? Que vai, como R vai de 0 a R maiúsculo, então o U, ele vai de Z quadrado até Z quadrado mais R quadrado. Estão de acordo? Vou subir aqui Beleza. um pouco para dar espaço. Campo Z, então, vai ser, ó, sigma Z sobre 4π epsilon 0. No denominador fica menos 3 meios mais 1, né? Quando você vai fazer essa soma, isso vai ficar menos meio. Ele está aqui embaixo, e aí na hora da divisão ele sobe, tá? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Você quer ficar um menos 2 aqui em cima, que divide vou simplificar, um U elevado a meio, tá? Que seria menos meio que está em cima, como você inverte o sinal, ele desce. Tá claro isso aí, galera? De Z quadrado até Z quadrado mais R ao quadrado. Então, meu campo Z é um sigma Z. Aí esse 2, simplifico esse 2 aqui, ó. Tá? Então, eu posso cortar aqui, ó, que vai virar um 2 epsilon 0. E aqui ficaria, então, menos 1 sobre Z quadrado mais R quadrado. Menos com menos vai ficar mais 1 sobre Z quadrado elevado a... Aqui é meio, tá? E aí a gente fechou aqui, ó. Meu campo elétrico Z. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou deixar a constante que é sigma 2 epsilon 0. E aqui dentro eu vou ter, então, eu vou mudar essa ordem, vou colocar assim, ó. Z sobre módulo de Z. Vocês sabem que um número ao quadrado, que você tira a raiz, é o módulo daquele número, né? E do lado de cá vai ficar menos 1... Opa! Vai ficar menos Z sobre Z quadrado mais R quadrado elevado a meio. Então, este é o campo elétrico no ponto P de um disco, correto? Então, este é o campo elétrico de um disco. E aí, olha o que tem interessante. O meu microfone está saindo aqui. Olha o que a gente tem de interessante aqui. Se o módulo de Z, como ele é importante, né? Se eu pego o meu campo para Z maior que 0, né, Z positivo, ou seja, aqui está o meu disco, estou pegando os pontos que estão aqui em cima. Este termo aqui, ó, ele vai dar o quê? Vai dar 1, correto? Se eu pego os pontos para Z menor que 0, este termo aqui, ó, vai dar quanto? Menos 1. Né? Faz sentido que ele seja menos 1? Faz, né? Porque o campo abaixo do disco vai apontar para baixo. O disco sendo positivo. Tudo bem? Então, perceba que aquele primeiro termo, ele leva em consideração essa questão, ó. O que está acima desse disco aponta para cima, o que está abaixo aponta para baixo. Tá? Além disso, opa. Calma aí. Isso. Além disso, a gente pode fazer uma análise aqui, ó. Uma análise interessante, primeiro joga o Z muito distante do R para ver se esse campo converge para o de uma carga pontual. Né? Lembra que a gente está fazendo isso para a gente verificar se a resposta está certa? Né? Então, esse é um ponto que dá para a gente analisar. E eu vou deixar para vocês, tá? Fazerem isso. Uma coisa que eu acho legal fazer aqui é o seguinte. Ou melhor, eu acho que eu vou fazer esse do Z, porque
Talvez vocês vão ter dificuldade, porque a gente aqui vai ser diferente. Ó, deixa eu fazer o seguinte, então. Vamos fazer, então, analisar os casos. Galera, e aí? Você já tá com vontade de chorar? Tá suave? Bateu um desespero de leve, mas eu acho que dá pra seguir. Demorou. Então, vamos pegar aqui, ó, o caso de Z muito maior do que R, tá? Se eu pego o caso de Z tendendo ao infinito, né, facilmente você analisa a expressão ali e ela vai para zero, como deveria ser, né? Um campo ele sempre cai a zero no infinito, mas eu não quero ele tendendo ao infinito, eu quero que ele esteja uma distância que seja muito maior do que as dimensões do disco, tudo bem? Então, para responder essa pergunta, para a gente conseguir responder isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que analisar essa expressão aqui, ó, tá? E aqui eu já adiantei essa conta, já fiz antecipadamente, vou considerar o seguinte, vamos supor assim, eu tenho uma função desse tipo aqui, ó, f de x é igual a x sobre uma raiz quadrada, né, de um x quadrado mais a quadrado. Se eu faço a expansão em série dessa função, se eu falar isso bate um desespero em vocês? Acho que nem todo mundo viu séries, né? Esse conteúdo já é recente, Raul. Ainda tá meio... Tá, mas então eu já vou dar o Adaptação. resultado, eu não vou mostrar como é que a gente faz a conta, né? Mas uma das coisas que você vai aprender é que qualquer função, ela pode ser, ou melhor, né, qualquer função é exagero, mas desde que ela siga, né, os critérios e condições, ela pode ser aproximada de uma soma de polinômios, tá? Então essa é a ideia da série de Taylor, tá? Então, quando você faz a expansão, né, eu posso aproximar essa função que eu acabei de escrever como sendo aproximadamente 1 menos a ao quadrado sobre 2x ao quadrado, tá? E aí, deste resultado aqui, pegando esse resultado, o que significa esse resultado? Esse resultado está pegando essa informação de um z, tá? Vou colocar aqui, ó, de um x, no caso, que é muito maior que a. Só que o x aqui é o nosso z, né, e o a é o nosso r, tá? Posso, acho que até adaptar direto aqui, para não ter problema, né? Então, vou trocar logo, chamar logo do jeito que ele é. Então, aqui é z, que é um z quadrado, aqui é um z quadrado mais r quadrado, e aqui seria um r, aqui um z quadrado, si. Então, eu vou substituir essa informação aqui dentro dessa solução. O que eu vou encontrar? O campo z, então, sigma sobre 2ε0. Vou considerar que eu vou analisar isso para z maior do que 0, então, de imediato, o z sobre módulo de z vai dar 1, certo? Menos a aproximação, né? Que é 1 menos r ao quadrado sobre 2z quadrado. Então, daqui você vê, isso aqui não é mais uma igualdade, né? Isso aqui agora é uma aproximação. Essa aproximação é para z maior do que 0 e z muito maior do que r. Tá? Então, daqui você já fica imediato que esse termo cancela com esse, e aí a solução do nosso campo fica sendo aproximadamente, né? Sigma sobre 2ε0, que multiplica aqui um r ao quadrado, vezes um 2z ao quadrado. Esse é o campo, então, a uma distância z muito maior que r. Mas esse campo corresponde ao campo de uma partícula pontual? Talvez do jeito que ele está escrito aqui, não pareça, mas aqui a gente pode fazer adaptações, ó, para ficar nítido essa questão. Porque o que é o sigma? O sigma não é a carga dividido pela área? Então, o sigma vai ser a carga total dividido pela área. A área de um círculo é o quê? Pi r quadrado. Multiplica pelo resto que sobra, que é 1 sobre 2ε0, r ao quadrado aqui, que divide 2z quadrado. Olha só, esse r corta com esse r, aglutina e junta todo mundo, meu campo em z é simplesmente um q sobre 4πε0, 1 sobre z quadrado, que agora sim está a cara de um campo de uma partícula pontual. Então, vocês entendem o que eu estou falando? Qualquer solução que você resolva, qualquer solução que você chegue para uma dada distribuição aleatória que você tem que calcular, é esperado que há uma distância muito maior do que a geometria do objeto, né, que a geometria passa a ser desprezível, o comportamento do campo convirja para uma solução de carga pontual.
Então, para um Z muito maior do que a distância, do que o raio do disco, né, era esperado que as dimensões elas se tornem desprezíveis, e aí, a essa distância, o disco seria visto como uma partícula pontual. Tudo bem? Então, esse é um primeiro caso, uma primeira análise, é importante que se faça, se crie o hábito de fazer, para você verificar se a sua resposta está correta ou não. Tudo bem? Tudo bem, galera? É tranquilo. Beleza. Um segundo ponto aqui, um segundo caso limite para a gente estudar é o seguinte. É o caso, aqui eu botei o quê? Z maior que R, né? É o caso em que o raio tende ao infinito. Ou seja, em vez de eu saber o campo elétrico de um disco, eu vou saber o campo elétrico de um plano infinito, né? É óbvio que isso é uma abstração, né? Um plano infinito é basicamente um plano que ele é muito grande, né? Mas é importante que vocês se acostumem a fazer esse tipo de abstração, porque a depender da situação do problema que a gente faça, a gente pode levar isso em consideração, porque às vezes você quer um ponto que está muito próximo de uma placa, que ela é muito grande. Então, é razoável supor que ele seja infinito. Tudo bem? E aí, como é que eu faço? Então, vou anotar aqui a expressão inicial, né? A expressão que a gente achou. Então, o campo elétrico, a solução, é um sigma sobre 2ε0, z sobre módulo de z, menos z, sobre raiz quadrada de um z quadrado mais um r ao quadrado. E agora eu quero tirar o limite, eu quero saber o campo elétrico no limite em que R tende a mais infinito. Tá? Dessa expressão aí. Tudo bem? Para que solução ele converge? Tá? Então, esta é a ideia. Tá? Como é que a gente pode responder isso? Aí, vamos lá, vamos tirar esse limite aí, então. Deixa eu escrever de novo. Então, o limite do sigma sobre 2ε0, z sobre módulo de z. E aí perceba que a gente vai ter duas soluções aqui, né? Por que a gente vai ter duas soluções aqui? Porque o nosso z, ele está em módulo, né? Então, a gente vai ter uma solução para o z positivo e uma solução para o z negativo. Se eu tiro esse limite, galera, fica evidente que este segundo termo aqui, ó, ele vai a zero. Quando o meu R tende ao infinito, ou seja, meu disco passa a ser um plano muito grande, um plano infinito, o denominador ali vai para o infinito, então na divisão aquele termo vai a zero. Ok? Estão de acordo? De acordo. Então minha solução... Só que... Pode falar. Oi. Pode falar, Vitor. Vitor, não estou te ouvindo se você estiver falando alguma coisa. Então, vou seguir, ó. Então, minha solução, meu campo seria quem? Seria um sigma sobre 2ε0, que vou colocar assim, porque vai ter uma ramificação. Seria aqui um sigma sobre 2ε0 positiva, para o caso de z maior que zero, porque aí essa solução aqui, ó, esse módulo de z, ele pode ser z ou menos z, né? Então, se o z for maior que zero, ele é z. Então, z que divide z é 1. Se o módulo de z for menos z, z que divide z é menos 1. Entendeu? Então, por isso tem duas soluções. E aqui seria um menos sigma sobre 2ε0 para z negativo. Essa solução, não sei se a memória de vocês está boa, ela é a solução do campo elétrico de um plano infinito que a gente estuda no ensino médio. Normalmente a gente não faz essa dedução, né? Nem tem condições de fazer essa dedução nem no nível médio, né? Você precisa de cálculo integral dupla, né? Você vê só terceiro período, quarto período, né? Então, normalmente no ensino médio a gente trabalha com o campo elétrico de um plano infinito ou de um plano muito grande. Só que a gente já dá direto essa solução aí, ó. Fala que o campo elétrico tem esse formato. Só que a dedução a gente não faz. Então, só no nível superior você consegue entender por que o campo elétrico de um plano infinito tem esses parâmetros do jeito que eles são organizados aí. Beleza? Então, a gente acabou agora de fazer a dedução de uma expressão que você
possivelmente já teve o hábito de trabalhar, mas sem entender de onde que ela vem. Agora você sabe de onde que ela vem, né? Ela vem justamente de você pegar a solução aqui, ó, do campo elétrico de um disco e expandir essa solução para quando R tende ao infinito, né, convergindo para esse caso. Então, em resumo, se eu tenho aqui um plano infinito, né, positivo, isso significa, então, que para Z maior que zero, ele vai gerar um campo elétrico aqui, ó, para cima, certo? Campo elétrico para cima. E para Z menor que zero, ele vai gerar um campo elétrico para baixo. Então, perceba que a nossa solução, ela consegue, né, prever essas duas situações, tá? Tanto o comportamento acima do eixo, acima do plano, e o comportamento abaixo do plano. Tudo bem, galera? É sempre interessante, após você encerrar, né, uma resolução, você fazer essas análises de casos, né? Pegar para uma distância muito maior do que o tamanho da geometria do objeto, ou expandir para pegar uma situação infinita, né? Porque a gente vai ver metodologias de chegar nessa solução de um jeito muito mais fácil, que aí envolve lei de Gauss. Tá? Então, a gente vai conseguir chegar nesse resultado, e a atividade de lei de Gauss é justamente essa, de você explorar o alto nível de simetria que o objeto possui, para conseguir achar o campo elétrico de maneira muito mais imediata. Né? Mas é óbvio que é importante que você entenda os caminhos diferentes, né, para você conseguir chegar na solução. Tudo bem? Show? Ô, Robson, Pode falar. a impressão minha, o campo, ele, no caso, não depende da distância que tiver do plano? E isso, como o plano é infinito, você não tem essa relação de dependência da distância, vai ser constante. Ah, que doideira. Não é só isso mesmo. Não, é curioso, né? Mas acaba que, como ele tem esse comportamento, a gente está falando de abstração, né? Como é algo infinito, essa dependência, ela desaparece, né? Mas você já percebe que quando está no disco, isso já passa a ser relevante. Né? Mas assim, é uma observação importante que você fez. Galera, se ninguém... Show, valeu, Gustavo, agradeço aí pela pergunta, viu? E agradeço aos outros colegas também que questionaram, tá? Eu acho que é sempre importante ter esse momento para poder tirar dúvida. Se ninguém mais tiver alguma pergunta a ser feita, eu vou encerrar aqui a gravação. Pode ser? Então, acho que pode. Filé.